Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Mais um final de semana que chega, né? Para a glória de Deus, já chegou, né? Que Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Que a palavra venha falar ao teu coração nesta noite. Que o Senhor venha responder as tuas orações. Que esse final de semana para você seja um final de semana abençoado. Um final de semana assim de proteção, livramento, cheio da novidade de Deus. Amém? Continue crendo no teu milagre, buscando da parte de Deus, porque Ele é fiel para fazer, né? Tudo aquilo que pedimos e buscamos, porque Ele é poderoso, Ele pode tudo e todas as coisas. Ai de nós se não fosse esse Deus, o que seria de nós se não fosse a força que Ele nos dá, o sustento, né? A proteção. Quantos livramentos Deus hoje te deu, que você nem imagina, não tem nem noção, mas Ele te guardou, Ele te protegeu. Hoje Ele desfez todo o mal contra a sua vida, mesmo você sem perceber. Mas hoje o laço foi desfeito, no nome de Jesus. Nenhuma arma forjada e preparada contra a sua vida prevaleceu, porque o Senhor é maior na tua vida. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé. Eu estou com a Bíblia aberta em Levítico 10, onde a palavra diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E o que lhe não ordenará? Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se, e Moisés chamou a Misael e Ezafar, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: Chegai e tirai vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Oh, glórias! Aqui, meus irmãos, vou resumir, mas vocês meditam lá em Levítico 10. Aqui os filhos de Arão, né, o sacerdote, eles tiveram uma missão de Deus. Deus deu a eles, né, aos dois, uma missão que entrasse todos os dias no santuário, né, do Senhor, para colocar, né, o incenso, acender, né, colocar as coisas de Deus lá dentro. Mas Deus já tinha dado uma ordem a Arão, por Moisés, que eles não podiam beber bebida forte, né, quando entrasse no santuário do Senhor. Esses dois aqui, eles descumpriram a ordem do Senhor. Eles brincaram com as coisas de Deus e pagou com a própria vida. O Senhor desceu fogo ali e consumiu os dois. E Deus deu uma ordem que Arão não chegasse perto nem chorasse. Nenhum daquele povo ali da congregação tocasse, para que não morresse também. A gente tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que a gente fala de Deus, que fala no nome de Deus, dizendo que foi Deus que falou, foi Deus que mandou. A gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos, quando a gente usa o nome de Deus para determinadas coisas, em determinadas situações, porque com Deus não se brinca. Deus não é o ser humano que a gente possa resenhar, possa botar apelido, possa brincar, possa fazer e acontecer. Deus é Deus. E quando Ele não se agrada de tal coisa, né, para aquele que Ele determinou alguma situação, Ele cobra. Esses dois aqui foram desobedientes à palavra do Senhor. Eles entraram naquele santuário, né, sujos. Não era para, não tinha permissão para entrar da maneira que eles estavam. E Deus puniu os dois, né? Deus desceu fogo ali.
Deus é amor, Deus é fogo consumidor. E o fogo aqui de Deus foi o consumidor. Deus desceu aqui com fogo consumidor, consumindo a vida dos dois. E pagaram com a própria vida. Muitos brincam, meus irmãos, com as coisas de Deus. Não tem noção do que Deus é capaz, não tem noção do poder de Deus. Fala muitas coisas. Deus é porque Deus é bem misericordioso. Deus muitas vezes deixa passar algumas coisas em algumas pessoas porque não serve a ele ali. Não está na obediência com ele. Mas se Deus chamou para determinada coisa, sabendo que ali Deus ordenou aquela pessoa para fazer determinada coisa, e aquela pessoa está desobedecendo, aquela pessoa está brincando com as coisas de Deus, Deus desce sim com fogo consumidor. Deus consome sim. Porque, meu irmão, a gente não pode ir para Deus, a gente não pode estar servindo a Deus e estar sujo. A gente não pode estar servindo a Deus e estar se contaminando com coisas estranhas. A gente não pode estar servindo a Deus e se misturando com coisas que não prestam, se envolvendo com coisas que não prestam. Porque uma hora o fogo de Deus desce e consome. Porque Deus não vai permitir que um servo dele, um filho dele, que serve a ele, está envergonhando com o nome dele, está fazendo caso com o nome dele, sujando o nome dele. O nome de Deus tem que ser zelado, tem que ser respeitado, temos que servir a Deus com temor, com amor, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E quando ele age dessa forma, ele consome sim, ele desce o fogo consumidor sim, e consome aqueles que brincam com o nome dele, com a palavra dele. É como diz, uma hora a conta chega. Não adianta fazer as coisas escondido, achando que Deus não está vendo. Não adianta estar errando, achando que Deus não está vendo. A gente pode até esconder do ser humano, se esconder das coisas que a gente faz. A gente pode enganar, pode mentir para o ser humano, mas para Deus não. Deus está de olho em nós o tempo todo. Deus sabe quando a gente é verdadeiro com Ele. Deus sabe quando a gente age na verdade com Ele. Deus sabe quando a gente usa o nome dEle com amor e com temor. Deus conhece cada um. Não adianta a gente fingir. Não adianta dizer que serve a Deus, pregar a palavra e na verdade não tem uma vida com Deus. Pode enganar um, pode enganar outro, mas a Deus, Deus não engana. Deus sabe quem serve a Ele de verdade e quem não serve. Aqui, Deus, ele vamos dizer, Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Você acha que esses dois rapazes aqui foi com pecado, foi sujo, lá para o santuário dele, fazer as coisas dele que era santa? Ele ia permitir duas pessoas que ele escolheu para estar dentro do santuário? Foi dada uma ordem a esses dois aqui que não era para beber bebida forte, não era para se misturar com coisas imundas, e eles foram ao oposto de tudo aquilo que Deus falou. Eles entraram no santuário do Senhor sujos, né? Fazendo chacota das coisas de Deus, e pagaram com a própria vida. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala algo para alguém dizendo que foi de Deus. A gente tem que ter o discernimento, ter certeza que Deus falou mesmo, que ali não foi uma confusão, que ali não está agindo por emoção. A gente tem que ter certeza quando Deus fala algo para nós, para falar com alguém, para passar um recado para alguém, dar uma palavra para alguém. A gente não pode falar, quando a gente serve a Deus, a gente pode parar para conversar com uma pessoa normal, falar de Deus, pregar a palavra, dar um conselho, né? Falar uma palavra que abençoa, mas a gente não pode chegar para uma pessoa e entregar algo dizendo que foi de Deus se Deus não falou. É muito perigoso isso. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente
Fala algo para alguém dizendo que foi Deus. Deus mandou te dizer. Deus falou comigo para te falar. A gente tem que ter muito cuidado, porque é o nome de Deus que está na nossa boca. E a gente tem que saber, ter certeza, o discernimento de saber, foi Deus que falou mesmo ou é da carne? Para a gente não se prejudicar depois. A gente tem que ter cuidado com profecias, aquelas que vêm para nós, para ver se procede de Deus ou não. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que é falado conosco, dizendo que é de Deus. A gente tem que ter o discernimento do Espírito para saber se ali é de Deus ou não. Se você tiver o discernimento do Espírito Santo, quando vier algo para você, Deus vai confirmar em você. Deus vai falar com você ali algo que só você sabe. Aí você sim vai ter a confirmação de Deus. Mas você tem que ter muito cuidado quem chega sapateando no teu lado, na tua frente, dizendo que é de Deus. Tenha o discernimento para você não ser enganado. Porque muitas pessoas usam o nome de Deus em vão. Usam o nome de Deus dizendo que Deus falou, que Deus mandou falar. E aí não, a gente não pode ficar usando o nome de Deus em vão, com falsas profecias, com falsas revelações. Temos que ter certeza daquilo que Deus fala conosco, porque senão quando chegar naquele dia, Deus vai dizer: aparta-se de mim, que eu não te conheço, você não faz parte de mim. Então a gente tem que saber quando Deus está falando, quando é a carne que está falando, com a profecia que a gente está recebendo, com a profecia que a gente está liberando. A gente tem que ter muito cuidado para não falar coisa de nós mesmos, né? E eu, minhas irmãs, eu tenho muito cuidado, porque muitas vezes Deus já falou comigo, e ainda assim eu ficava perguntando a Deus: é o Senhor mesmo, meu Pai? Não duvidando que Ele, né, que Ele estava falando comigo, mas para ter certeza, para mim não me enganar, né, não me confundir. E eu sempre fazia essa mesma pergunta: é o Senhor mesmo, meu Deus, que está falando comigo? Vinha assim, alguma mensagem rápida assim, e eu ficava perguntando se era Deus mesmo. Perguntava várias vezes e Deus me confirmava ali. O Espírito Santo de Deus me confirmava ali que era Deus. Tanto que depois de um tempo, Deus usou um vaso para falar para mim, que para eu não ter dúvida quando Deus falasse comigo, porque era Ele mesmo que estava falando comigo. Então, mas a gente, mesmo assim, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter o discernimento de passar uma palavra para alguém, para a gente não sair aí revelando coisas que Deus não falou, falando coisas que Deus não mandou falar. A gente tem que ter muito cuidado, porque com as coisas de Deus não se brinca. As coisas de Deus é santa, né? Deus é santo. A gente não pode brincar com coisa séria. Deus é poderoso, Deus ele pode tudo. Então quando você for para Deus, minha irmã, meu irmão, vá com sinceridade, vá com verdade. Não adianta falar só metade para Deus e achando que Deus não sabe do restante. Quando chegar diante de Deus, seja sincero, fale tudo. Se você errou, conte tudo aquilo que você errou. Peça perdão a Ele. Seja sincero diante dEle, porque Ele vai te perdoar. Ele não vai te condenar porque você está indo para Ele, abrir teu coração, falar a verdade, ser sincero diante dEle, não. Ele não vai se agradar de você se você ficar brincando com o nome dEle, né? Servindo a Ele e está se contaminando, se misturando com o que não presta, se envolvendo com coisas que não agradam a Ele. Você está servindo a Deus e está fazendo coisa errada, no meio de coisas erradas, planejando coisas erradas, pensando coisas erradas. Isso que não agrada a Deus. Deus, Ele não vai ser contra você se você pecar e for para Ele pedir perdão. Ele vai estar para te perdoar, para te ouvir. Ele só não gosta, Ele não se agrada se você está usando o nome dEle, né, com mentiras, com falsidade, usando o nome dEle, dizendo que Ele mandou falar, que Ele falou, ou se não servindo a Ele e falando mentira, né, praticando pecado. Ele não vai aceitar.
Ele não vai se agradar do teu comportamento como servo. Se Deus te determinou algo, faça com amor, faça com dedicação, não seja relaxado com as coisas de Deus, não fique naquela, de dia você é santo, de noite você é santo, de dia você é pervertido. Não adianta. Na presença de Deus você tem que andar na linha. Servindo a Deus você tem que andar na linha. Ou você é ou você não é. E aqui esses dois foi brincar com as coisas de Deus. Então não brinca com as coisas de Deus. Se tu é um servo do Senhor, quer ter o cuidado de Deus, quer ver a mão de Deus te guardando, te protegendo, obedeça a Ele. Não fique brincando com as coisas de Deus. Não fique com um pé dentro e outro fora. Permaneça nos caminhos do Senhor. Permaneça obedecendo. Se Deus falou com você, é desse jeito que eu te quero, é desse jeito que tu tem que ser. Se Deus falou, eu quero você assim, fazendo determinada coisa, não invente outra. Não fique procurando outra coisa para cobrir aquilo. Deus falou, aceita o que Deus determinou para você. Não se desvie do caminho do Senhor. Não fique procurando coisa para cobrir aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, quando fizer as coisas para Deus, faça com amor, com respeito, com temor, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Aqui esses dois viram o fogo de Deus consumir eles dois. E eles estavam tão errados, Deus se entristeceu tanto, não foi tanto do agrado de Deus, que Deus não permitiu que o pai deles dois tocasse neles. Ninguém da congregação tocou, porque se tocasse, morreria também. E Deus ordenou para Arão não chorar. Ele foi proibido de chorar. Por quê? Porque eles dois aqui sabia do poder de Deus, tinha que obedecer, não era para brincar com as coisas de Deus. Eles sabiam da responsabilidade que Deus deu para eles, que Deus ordenou, e eles foram contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus. Ele fez as coisas contra a vontade de Deus. Então seja um servo obediente, obedeça a voz do Senhor, obedeça os comandos do Senhor, obedeça a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus te falar, obedeça. Não seja desobediente, não seja rebelde, não se misture com coisa que não presta, com coisa que não agrada a Deus, com coisa estranha, com coisa suja, porque você não adianta. Você está servindo a Deus, está de noite na igreja, orando, clamando, gritando, falando em línguas estranhas, e de dia você está na perdição. De dia você está no meio de que não presta. De dia você está fazendo coisa que desagrada a Deus. Não adianta. Porque uma hora Deus pega. Uma hora Deus desce com fogo. Aqui Deus avisou. Aqui a ordem do Senhor era que nenhum deles bebesse bebida forte. Justamente para não ficar embriagado e ir fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Que lá nas coisas de Deus era santa. Deus não aceitava sujeira dentro do santuário dele. Temos que respeitar as coisas de Deus. Temos que fazer as coisas de Deus com temor e amor. Então obedeça ao Senhor. Seja um servo obediente, um filho obediente, porque você só vai ter o amor e o cuidado de Deus. Porque Deus, Ele tem a parte que zela e tem a parte que cobra. E Ele cobra mesmo. Ele não é o ser humano que passa a mão pela cabeça, que às vezes encobre o erro. Deus não encobre o erro de ninguém, né? E Deus avisa antes, para que se arrependa, para que não cometa o mesmo erro. Deus sempre avisa. Deus não pega ninguém de surpresa. Nada acontece na vida do servo dele sem antes ele não avisar. Ele avisa antes de fazer, antes dele punir, antes dele descer o fogo, de consumir, ele avisa. Ele não pega ninguém de surpresa. Ninguém é pego de surpresa quem serve a Deus. Deus sempre avisa.
Agora, cabe à pessoa que Deus está avisando, está alertando, se consertar, se endireitar, ficar na posição de servo de Deus, fazer a vontade dele, aí sim. Mas se ele não obedecer, se ele permanecer brincando com as coisas de Deus, infelizmente, o fim será assim. Deus, ele zela muito da gente. Deus tem um cuidado muito grande dos filhos que é obediente. Deus, ele sabe que todo mundo peca, todo mundo erra, mas Deus não quer o servo dele dentro do pecado, praticando o pecado. Deus não quer aquele que serve a ele, está se misturando com coisa que não presta, com coisa que contamina. Então, assim, quando um pecador vem até a Deus, vem até a Jesus, Jesus recebe, meus irmãos, do jeitinho que você está, do jeitinho que você é ali, Deus te recebe, Deus te pega pela mão, mas Deus te limpa, Ele não deixa você ficar com as mesmas sujeiras que você veio para Ele, porque Ele ama a todos, sem exceção de pessoas. Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado. Então, se você vem para Jesus, para Deus, com pecado, vem sujo, Ele te aceita deste jeito. Mas se você deixar Ele trabalhar na tua vida, se você deixar a palavra te libertar, se você deixar Deus entrar na tua situação, na tua vida, você não fica do mesmo jeito que você vem para Deus. Deus te limpa de toda a imundície. Deus trata você. Deus te limpa de tudo que não presta. Deus te faz um vaso novo nas mãos dele, para servir a ele. Mas se você não quiser, se você aceitou Jesus e permanece fazendo coisa errada, praticando coisas erradas, na imundície, não tem como você se limpar, não tem como Deus te tratar, não tem como Deus limpar essa sujeira sua aí, porque você não quer permitir, você não quer obedecer. A gente só é limpo, a gente só é liberto quando a gente obedece, quando a gente deixa Deus entrar em nós, fazer morada em nós, e a gente está disposto, ser tratado por Deus, ser limpo pelo Senhor. Deus liberta, meu irmão. Deus limpa toda a nossa sujeira. Deus nos limpa de toda sujeira. Deus tira toda imundície que tiver em nós. Mas Ele não se agrada se a gente permanecer fazendo coisa errada, se sujando, se contaminando com coisa que não presta. Então, que você aceitou Jesus, se você entregou a tua vida para Ele, deixa Ele te limpar, deixa Ele te tirar essas imundícias ainda que está em você. Se você deixar, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai te fazer um vaso novo. Mas tu aceitou Jesus e quer permanecer no mundo, fazendo as velhas coisas, então isso aí não adianta. Você vai passar anos e anos da sua vida dizendo que está servindo a Deus, mas só falando, porque praticando e se livrando das imundícias, das coisas que não prestam, não vai adiantar. E você não vai ver nada de Deus na tua vida. Você não vai ver você sendo usado por Deus. Você não vai estar cheio da presença de Deus. O Espírito Santo não vai habitar dentro de você, porque o Espírito Santo não vai querer um corpo sujo, imundo. O Espírito Santo, para entrar em nós, temos que estar limpo, purificado por Deus. Temos que nos santificar diante do Senhor todos os dias, para que o Espírito Santo habite dentro de nós. Temos que nos limpar todo dia, nos arrepender todo dia das coisas que não prestam e fugir delas, para que a presença de Deus esteja sobre nós. Então, se você quer a presença de Deus, quer que o Espírito Santo do Senhor habite aí dentro de você, então permaneça na presença de Deus, obedecendo a Ele. Deixa Ele te limpar das imundícies, das coisas que não prestam. Deixa Ele te limpar das coisas que estão te contaminando. Deixa Jesus fazer morada aí na tua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele fazer um vaso novo. Ele quer te fazer um vaso novo. Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer te usar. Mas você tem que permitir. Amém? Glória a Deus, obedeça ao Senhor.
Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então obedeça a Deus. Obedeça aos mandamentos, obedeça a palavra, obedeça a Deus. Tudo que Deus determinou para você fazer, obedeça. Porque você só tem a ganhar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra nesta noite falou teu coração. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe. Que o Senhor Jesus continue te ajudando a permanecer nos caminhos dele, perseverando nele. Fuja da aparência do mal. Fuja das coisas que não prestam. Fuja das tentações. O que é que você tem que fazer para se libertar disso tudo? Se livrar disso tudo? Se policiar. Permanecer na linha, na presença, na posição. Né? Deixar muitas coisas que não prestam para o lado. Coisas que não te edificam, meu irmão. Coisas que não te acrescentem nada. O que é que você tem que ficar dando atenção, se envolvendo com coisas que não prestam? Tu é uma nova criatura. Deixa o poder de Deus entrar em você. Deixa o Espírito Santo fazer morada em você. Para que você não ande, não faça a vontade da carne e faça só a vontade do Espírito. Porque a carne é contaminosa. A carne é fraca. Ela sempre vai querer lhe prejudicar. Mas o Espírito não. Então ore ao Senhor. Busque do Senhor. Peça força naquilo que você não pode. Ore a Deus pelas tuas fraquezas. Chegue diante de Deus e fala aquilo que está difícil para você. Aquilo que você não consegue. Peça a Deus para te limpar daquele vício que você permanece fazendo. Peça a Deus. Se você pedir a Deus e se ajudar e perseverar, quando você for ver, você já se limpou de tudo aquilo que não presta. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.